deixa eu explicar direitinho para a senhora. Nós estudamos, a semana passada, nós estudamos, ainda estávamos sobre aquele subitem, que aqui dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Nós até terminamos, mas tem um determinado ponto aqui que Kardec cita da Revista Espírita alguns casos. Então, a Ana Luísa vai trazer um caso, eu vou trazer outro caso. Ele cita vários aqui. Eu até pensei assim, Ana, vê se você concorda. Como são muitos e é muito... Marlene, você acredita que eu esqueci de olhar? E eu a ia... minha cabeça está horrível. Eu esqueci, você me perdoa. Não tem importância, você pode trazer a semana que vem. Ah, tá. Eu acabei lendo 2, mas o seu mesmo eu não li, porque eu falei, a Ana vai fazer. Hoje a gente não vai ler o livro, Marlene? Vai, mas é que aqui ele cita muitos casos que está em outro livro. Ah, tá bom. Então, eu não vou ler, eu só vou, assim, contar, viu? Deus. E aí, depois a gente volta no livro. Aí, no livro, nós vamos começar uma parte que chama Controvérsia sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Mas lembra que nós estamos estudando, até nós falamos do caso do Eurípides Barçanufo, que ele se desdobrava, ia para outros lugares, fazia parto, ia visitar tal coisa. E Kardec vai citando uns casos muito interessantes. E aí ele cita aqui, no livro que nós estamos estudando, Obras Póstumas, ele cita vários casos, olha lá. Vejam-se a respeito os artigos da Revista Espírita de janeiro de 1859, o Fantasma de Bayonne. Só que no meu livro não aparece o fantasma, aparece o duende. Olha que nome esquisito. Eu vou contar para vocês, eu não vou ler, não, porque não fica chato, né? Porque é bem longuinho, sabe? Deixa eu ver. Tá, eu marquei tudo, olha, é que eu li uns 3. Aqui, achei. Então, ai, gente, brincadeira, hein? Brincadeira, marquei que marquei, agora eu não acho. Deixa eu ver. Fevereiro de 1859. É fevereiro. Achei, agora eu achei. Ah, aqui. Chama-se O Duende de Bayonne. Só que eu não vou ler tudo, porque ele é muito grande. Então, eu conto, e eu posso ler uma ou outra coisa. É muito interessante, porque o que nós estudamos esses dias aí, as semanas passadas, né, que nós estudamos mais de uma sexta, Kardec está falando dos homens duplos, ele está falando até da manifestação, a pessoa, ela se desdobra e ela mesma se vê. Outra hora, a pessoa está conversando com alguém, vai falar de uma planta que ele achou, aí ele lembra de que estava num livro lá na biblioteca, na casa do patrão, e ele vai lá desdobrado e o patrão vê. Estão lembrados que nós estudamos tudo isso? Agora, aqui, ou o duende de Bayonne, ou como Kardec tinha falado, o fantasma de Bayonne, é mais ou menos assim. É uma menina, ele não dá o nome aqui, ele fala menina X, ele usa o termo como se fosse X, né? Que ela começou a ver um espírito. E porque, na realidade, só para a gente entender, na Revista Espírita, tem artigos, né, tem muitos artigos que Kardec recebia das pessoas da época, que ele estava codificando a doutrina, e sempre que acontecia casos assim, as pessoas escreviam para Kardec, né? E Kardec foi colocando nessa revista, lembrando que revista é como se fosse um jornal. Ele ia colocando, por isso que a Revista Espírita é assim, janeiro de 1859, fevereiro de 1859, que era uma revista mensal. E Kardec pegava tudo aquilo que ele achava interessante e, a partir também de muitos textos, Kardec foi jogando aqui. Ó. Nesse caso, ele joga em Obras Póstumas.
Então, essa menina começou a ver, era um espírito, né? Só que ela só via à noite, de dia não. Então, o irmão dela é que escreve para Kardec contando. E é bem longo, então é lógico que eu não vou ler, mas vou trazer aquilo que, assim, eu achei bem interessante, né? Que é tudo dessa menina que via o espírito. E a menina disse que tinha na casa dela um corredor muito longo para sair dos quartos e para ir para o outro espaço. E que eles tinham o hábito de circular nesse corredor com a luz apagada mesmo, porque já estavam acostumados nesse corredor, com certeza não tinha móvel, eles iam com a luz apagada. E assim a menina fazia também. Mas o que começou a acontecer? Que o irmão escreve para Kardec. Ó, eu vou ler só esse pedacinho e a gente vai contando. Ó. Há cerca de 3 meses, uma tarde, a irmã X, para não dar o nome, né? Porque na época, se desse nome, as pessoas iam identificar, e isso não podia acontecer, né? Teve necessidade de sair para fazer compra. Como sabes, o corredor da casa é longo e nunca iluminado, isso que eu expliquei para vocês. Mas o velho hábito que temos de percorrê-lo sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus da escada. X já nos havia dito que cada vez que saía ouviu uma voz ali dizer coisas que a princípio não compreendia, mas que depois se tornaram inteligíveis. Então, no começo, a menina começou a ouvir voz, na hora que ela passava nesse corredor da casa dela. No começo, ela não entendia muito bem. Depois, ela começou a entender, né? E ela começou a ver uma sombra. Ela ouvia vozes e começou a ver uma sombra nesse trajeto desse corredor. E não cessava de ouvir a mesma voz. As palavras ditas por esse ser invisível tendia para tranquilizá-la. Então, nunca eram palavras ou frases que deixavam a menina com medo. E, além de tudo, ainda dava sábios conselhos. Uma boa moral constituía o fundo de tais palavras. X ficava muito perturbada. E, ao que nos disse por vezes, o irmão contando, não tinha forças para prosseguir. Criança, dizia-lhe o invisível cada vez que ela se perturbava. Nada temas, pois apenas te quero bem. E ele chegava, gente, a colocar moedas para ela. No longo lá do caminho, ela pegava as moedas, né? E vai repetindo esse fato, né? Eu vou resumir aqui, até que ela começa a conversar com essa voz. Aí, o que essa voz, depois ele até se apresenta para ela, ele vai dizer assim para ela, eu sou o teu irmão Eliseu. Ou seja, era um espírito que tinha sido irmão dela nessa última encarnação, que desencarnou jovem. Ele desencarnou com 12 anos. Jovem não, né? Era uma criança, um adolescente. Mas ele vem e mantém contato com a menina. Com a mãe, não. E Kardec até depois vai explicar. E não é difícil da gente entender, gente. É porque ela tinha mais essa capacidade, né? Vamos dizer assim, mediúnica. E como ele sempre trazia palavras boas, chegava até a dar o dinheirinho para ela foi lidando bem com aquilo. Mas ela vai perguntando, né? Uma vez ela fala assim, mas a minha mãe também queria te ver, né? Porque com certeza ela contava tudo para a mãe. Aí ele fala assim para ela, mas a tua mãe é minha mãe. Ela me conhece. Preferiria manifestar-me a ela, manifestar-te a ti, o menino fala. Eu queria manifestar para nossa mãe, né? Era o meu dever, até ele fala. Mas não me posso mostrar a várias pessoas, pois Deus não permite. Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo dar-te provas de minha existência, então desaparecerão todas as dúvidas. Aí, olha o que ele vai falar para ela, gente, eu achei muito interessante. Olha, tal hora, sim, você vai para o templo, não vai? A gente não sabe se é igreja ou se era outro templo religioso.
eu vou me apresentar para você lá. Você vai me ver lá. Eu sou o teu irmão. E ele faz isso. Olha lá, ele chega para ela e fala, aí ele se apresenta. Ela chegou a ver, porque lá na casa dela ela não via, ela só ouvia. Disseste que me querias ver, está satisfeita? Abraça-me, porque não posso conservar por muito tempo. Eu não posso ficar muito tempo aqui. E por que ele não podia ficar muito tempo, gente? Porque ele estava tendo uma manifestação, né? E a gente sabe que ele tinha que pegar fluidos, né? Do perispírito de um médium. Então, ele não conseguia ficar muito tempo. E ele chega a falar que ela podia abraçá-lo. Ou seja, tocar. Mas eu acho que ela não faz isso, não. Ela fica com medo, olha. Como bem compreendes, a presença desse ser deveria ter espantado o X, a ponto de impedi-la fazer qualquer observação. Não, ela abraça sim. Assim que ela o abraça, ele desaparece. Mas a menina não fica com medo, é engraçado, né? Isso aí vai se repetindo, vai tendo vários encontros, né? Assim, é bastante longo mesmo. Porque conta vários encontros dos dois. Mas eu vou pegar agora na parte que talvez seja bem importante para nós. Aí, olha o que Kardec vai falar. Vocês podem me interromper, viu, gente? Para perguntar alguma coisa aqui. Eu até notei importante. Olha, evocamos esse espírito, isso é Kardec agora, porque as outras eram o irmão da menina que escreve para Kardec. Aí Kardec vai se interessando por esse assunto tal. Aí, na reunião da Sociedade Espírita Parisiense, Kardec vai evocar. Olha, evocamos esse espírito numa das sessões da sociedade e lhe dirigimos as perguntas abaixo. Aqui eu já vou ler, porque não é muito, e é bom a gente saber, ele já está acabando. Quer ver? O senhor Adriano o viu com a fisionomia de um menino, que era o médico. O Adriano era o médico, de 10 a 12 anos. Bela cabeça, cabelos negros e ondulados, olhos negros e vivos, pálido, lábios irônicos, caráter leviano, mas bondoso. O espírito disse ignorar porque o evocavam. Nosso correspondente estava presente à reunião. Quem que é o correspondente? É o menino, o irmão da menina e desse aqui também, que mandou as cartas para Kardec. Ele estava presente na reunião. E disse que seus traços correspondem perfeitamente ao que a menina descreveu em várias circunstâncias. Aí vamos lá, olha, aqui é interessante, gente. Ouvimos contar a história de suas manifestações numa família de Bayonne, e a tal respeito queríamos fazer-te umas perguntas. Então, Kardec falou, olha, nós queremos fazer perguntas. Façam e eu responderei. Ele respondeu, mas façam rapidamente, pois tenho pressa de ir embora. O molequinho era apressado. 2. Onde apanhaste o dinheiro que davas à tua irmã? Lembra que eu falei que ele deixava moedas? Olha o que ele vai responder. Tirei do bolso dos outros. Ele tirava do bolso dos outros, porque ele não podia conseguir o dinheiro. Ele roubava, né? Olha lá. Tirei do bolso dos outros. Ai, perdi aqui, espera aí. Onde apanhaste o dinheiro que davas à tua irmã? Tirei do bolso dos outros. Os senhores compreendem que eu não me iria divertir em cunhar moedas. Tomas dos que as podem dar. Certo? Ele tirava de quem tinha muito. Por que te ligaste àquela menina? Por grande simpatia. Era irmão, né? É certo que foste seu irmão falecido aos 4 anos? Sim. Por que és visível para ela e não para tua mãe? Minha mãe deve estar impedida de ver-me. Mas minha irmã não necessitava de punição. Aliás, foi por concessão especial que lhe apareci. Fala proibido, mas na realidade, o que a gente entende aqui? A mãe não tinha a permissão, ou porque talvez ela não tivesse os fluidos espirituais adequados, lembrando que
toda comunicação mediúnica, seja de voz, de audição, de aparição, é perispírito com perispírito, né? Aí vocês podem falar, mas o menino aqui era desencarnado, ele não sabe tudo? Vocês acham que o espírito sabe tudo? Não sabe, não sabe. Ele sabe só o que ele sabe mesmo, né? Mas não sabe tudo. Então, ele dá essa resposta, né? É certo que fosse seu irmão? Sim. Por que és visível para ela e não para tua mãe? Minha mãe deve estar impedida de ver-me, mas minha irmã não necessitava de punição. Aliás, foi por concessão especial que lhe apareci. Poderias explicar como a vontade te torna visível ou invisível? Por que tem hora que você é visível e tem hora que não? Não sou bastante instruído, ó, ele falou. Não sou bastante instruído. Estou muito preocupado com o que me atrai para que possa responder a tal pergunta. Ele foi sincero, né? Eu não sei. Se quisesse, poderia aparecer em nosso meio, assim como te mostraste a dona da loja? Ah, porque eu pulei essa parte. Teve um dia que ele falou assim para a irmã, você vai na loja tal, comprar botões, e eu vou estar lá também. E a dona da loja viu o rapaz. Aí Kardec pergunta, por que para a dona da loja você também se apresentou e ela pôde te ver? Não sou... se quisesse, poderia aparecer em nosso meio, assim como te mostraste a dona da loja? Ele responde, não. Nesse estado, seria sensível à dor se apanhasses? Falou assim, e se alguém lá na loja resolvesse te bater? Você sentia dor? Ele falou, não. É claro que ele não vai sentir dor. A dor é relacionada ao nosso corpo, né? O que aconteceria se a dona da loja te houvesse batido? Teria batido no vácuo. A hora que se ela pegasse um chinelo para bater no moleque, ela não ia bater nele, porque ele era um espírito, né? Aí ele responde, teria batido no vácuo. Sob que nome poderíamos te chamar quando falarmos de ti? Chamem de duende, se quiserem. Chamem-me de duende, se quiserem. Mas deixem-me ir. É preciso que eu vá. Aí Kardec se dirige a São Luís. Seria útil termos as nossas ordens um espírito assim? São Luís vai falar. Muitas vezes os tende junto a vós a vos assistir sem o que suspeitardes. Olha que interessante, né, gente? Aí tem só uma explicação de Kardec, eu vou ler só um pedacinho, talvez seja interessante. Se compararmos estes fatos, aí ele vai citar outros que a gente não leu, então não vai dar para explicar, não. Eu vou só ler o último parágrafo. Um dos traços mais notáveis do espírito, a quem demos o nome de duende de Bayonne, são as suas transformações, que dirão agora a fábula de Proteu. Entre o de Bayonne e o de Bergzarben, há ainda a diferença de que este último só se mostrou em sonhos, enquanto que o nosso Diabrete se tornava visível e tangível, como uma pessoa real, não só para a irmã, como para estranhos, né? Que ele foi lá na loja da mulher que vendia botões. Eis o que ignoramos. Parece que não tem poder, que tal poder, e que mesmo não podia ficar muito em tal estado. Talvez que para isso fosse necessário um trabalho íntimo, um poder de vontade acima de suas forças. Novos detalhes prometidos permitirão que voltemos ao assunto. Kardec estava pesquisando, né, gente? Aí ele fala que vai voltar a esse assunto. E tem vários casos. Eu penso, vê se vocês concordam comigo, que a semana que vem a Ana Luísa conta outro caso, e a gente pode ir estudando, nós vamos revezando, Ana, porque tem vários aqui. Eu acho que vale a pena a gente ver isso. Hoje eu ainda fiquei pensando, eu falei, olha, obras póstumas como é rica, né? Que Kardec cita, entendendo que Kardec também está fazendo as pesquisas, na época, né, que ele estava fazendo, depois que ele codifica a doutrina, mas aí não. O que vocês acham? Olha que moleque danado, gente. Ele apareceu com a irmã, pode falar, Verinha. Então, e aí fica bem explicadinho
que precisa da mediunidade, né? Para que seja ouvido, visto e tudo mais. O que eu achei interessante, gente, ele tirar do bolso dos outros. Tudo isso aí é uma materialização, porque ele enfiou a mão no bolso, ele tirou as moedas, e depois ele levava e punha na casa da irmã, lá num cantinho desse corredor, e a irmã pegava. E por que a irmã conseguia pegar? Porque realmente eram moedas reais. Não era visão, não era nada, eram moedas reais que ele tirava do bolso dos outros. Deve Então, que ela necessitava de dinheiro, né, Marlene? E ele via, né? não, Deve que ela não era pobre, necessitava, né? não, dona Honória. Eu acho que ele queria mostrar a presença dela. Acho que Ah, ele não é? necessitava, não. Mas, para nós, acaba sendo coisas que nós estudamos. Às vezes, isso aí é a mediunidade de transporte. Ele tinha que pegar esses fluidos de algum médio de transporte, senão não conseguia fazer isso. E o médio de transporte, ele é médio sem saber. Então, vamos supor, na casa da dona Nair, se tiver nas redondezas, não precisa ser na casa. O espírito pode pegar lá, por exemplo, uma caneta, igual eu estou pegando aqui, e leva para outro lugar. Isso não é para a gente ficar fanático, não. Tem a hora que a gente perde os objetos, mas não é porque o espírito tirou, não, é porque a gente pôs num lugar e esqueceu. Mas que Mas é eles falam, possível. Marlene, que tem espírito brincalhão que faz isso, né? É. Igual a mamãe, quando meu irmão José casou, eles cortaram a gravata e a tesoura a mamãe guardou dentro de um baú. E a mamãe procurou essa tesoura e não achava. Ela até me escreveu uma carta, porque não tinha meio de telefone, se nós não tínhamos levado a tesoura dela. Depois, Marlene, a mamãe foi mexer na caixa, no mesmo lugar, naquele baú que ela mexeu, virou tudo, que não era as roupas, a tesoura estava lá. Aí eles falam que é um espírito brincalhão, que fica brincando, né? Aí a gente nem É uma sabe se pode ser. possibilidade. A gente só não pode, às vezes, ficar fanático em relação a isso. Mas é uma possibilidade. Ó, nesse caso, aconteceu isso. É claro que o Kardec não conta isso e ninguém conta porque não ficou sabendo nem de que bolsa ele tirou, nem de quem ele tirou. Às vezes a pessoa nem deu falta, porque ele fala assim, de quem eu tirei, eles tinham muito. Às vezes tinha muitas moedas, ele tirou, nem deu falta. E se deu falta também, não encontrou, porque ele levou para a irmã, para a casa da irmã. Mas vejam que, olha os fluidos e que ele retirou de médios que tinham esses fluidos densos para ofertar. Porque ele foi capaz de retirar do bolso da pessoa e levar para outro lugar. Né? É isso aí que a gente tem que... O que vocês acham, gente? Quer colaborar com isso? Se não, eu sugiro o seguinte, a gente continua o nosso estudo, a gente não é que nós não estamos estudando. A semana que vem a Ana conta outro caso, e a gente vai alternando, são vários, e eu acho interessante ver esses casos. O que vocês acham? Tá ótimo, assim. Tá? Fica assim, um entendimento mais amplo, né? Mais amplo para nós, né, Verinha? Hoje eu ainda comentei com o Tonho. Falei, nossa, Tonho, olha aqui que maravilha o que nós estamos estudando em Obras Póstumas. Aí convida a gente a ver a revista Espírita e nós vamos ficando com o estudo ampliado, né? Pode falar, Ana. É interessante porque dá exemplos, né? Exemplifica e esclarece melhor. Dá Eu acho exemplo. que nós vamos fazer um estudo bem bacana com esse Obras Póstumas. Eu estou tão feliz com isso. Ei, Verinha, olha como que a doutrina espírita é vasta. E a gente, às vezes, eu, né, falar, conheço a doutrina, tem coisas que a gente ainda não conhecia, né? Bom, gente, então podemos continuar no livro agora, dona Honória? A senhora falou, vamos pegar o livro agora. O Eu já livro, estou com ele aqui na minha frente. controvérsia sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus.
Achou, dona Nair? Achou, né? Achei. Todo mundo já localizou? Podemos ler? Hoje o João não veio, então nós vamos ter que ler, né? Então, vamos lá. Caro mestre, já faz algum tempo que não dou sinal de vida. Tendo estado muito ocupado durante todo o tempo de minha estada em Lyon, não me foi possível julgar tão perfeitamente quanto eu desejaria o estado atual da doutrina neste grande centro. Ó, alguém escrevendo para Kardec, né? Só assisti a uma única reunião espírita. No entanto, pude verificar que, nesse meio, a primitiva fé continua a mesma nos corações verdadeiramente sinceros. Em diferentes centros do meio-dia, ouvi discutir a seguinte opinião, emitida por alguns magnetizadores. Aqui os magnetizadores, que vai ter reunião amanhã. Que muitos fenômenos ditos espíritas são simplesmente efeitos de sonambulismo e que o espiritismo nada mais fez que substituir o magnetismo ou antes roubou-lhe ridicularmente o nome. Olha o que foram falar para Kardec. E como vedes, um novo ataque dirigido contra a mediunidade. Assim, segundo essas pessoas, tudo que escrevem os médiuns é resultante das faculdades da alma encarnada. E ela que, desprendendo-se momentaneamente, lê o pensamento das pessoas presentes, que vê a distância e prevê os acontecimentos, que por meio de um fluido magnético espiritual sacode, levanta, derruba mesas, percebe os sons, etc. Numa palavra, tudo se basearia na essência anímica, sem a intervenção de seres puramente espirituais. Ó, o que essa pessoa está falando para Kardec? Que não tem comunicação dos espíritos. Que é tudo obra dos encarnados. Não é isso, gente? Estou entendendo direitinho isso? Então, vou só terminar aqui e a gente para trocar figurinhas. Não é novidade o que vos conto, direis vós. Com efeito, eu mesmo tenho ouvido, desde alguns anos, alguns magnetizadores sustentarem essa tese. Mas, hoje em dia, procuram implantar essas ideias que, a meu ver, são contrárias à verdade. É sempre um erro cair nos extremos. E há tanto exagero em tudo atribuir ao sonambulismo, como haveria da parte dos espíritas que negassem as leis do magnetismo. Não seria possível arrebatar à matéria as leis magnéticas do mesmo modo que não se poderia arrebatar ao espírito as leis puramente espirituais. Até onde vai o poder da alma sobre os corpos? Qual a do orgasmo? O organismo deve ser, né, gente? O meu, está faltando um i no meu aqui. Eis aí a questão de muito interesse, questões graves, tanto para a filosofia como para a medicina. Aguardando a solução desses problemas, vou citar-vos algumas passagens de Charpignon, esse doutor de Orleans, partidário da transmissão do pensamento. Vereis que ele próprio se reconhece incapaz de demonstrar que, na visão propriamente dita, a causa se origina na extensão do simpático orgânico, como pretendem vários autores. Ai, gente, me ajuda aí. Deixa eu só pegar um copinho d'água aí. Mas se vocês quiserem, vão falando aí, gente. Estou voltando. Pode falar, Ana. Eu vou pegar água, mas estou te ouvindo, tá? Quando ele fala que aqui os centros do meio-dia, ele não está falando que é meio-dia. São os povos do sul da Europa. São chamados de povos do meio-dia. Certo? Isso também nós aprendemos em geografia. Eu aprendi na geografia. Povos do meio-dia são os habitantes da parte sul da Europa.
Então, ele está falando que os centros do sul da Europa, certo? Também, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Em outros centros do sul, ouvi discutir essa opinião, sustentada por magnetizadores, que muitos fenômenos, chamados espíritas, são simples efeitos do sonambulismo, nada mais fazendo o espiritismo do que fazer uso do magnetismo ou valer-se do nome dele. Né? Então, o que ele quis dizer com isso aí? Você escutou, né, Marlene? Os povos, os centros do meio-dia, são os centros do sul da Europa. Porque os povos que habitam o sul da Europa são conhecidos como os povos do meio-dia. Eu não sabia, não, filha. Nossa Senhora, quanta coisa que eu estou aprendendo. Está igual os antípodas. Isso, igual os antípodas. Então, ele não está falando que é meio-dia, a hora, não. Certo? São os centros do sul da Europa. Então, ele está falando aí, né, que o espiritismo se vale do magnetismo, né? Aí, no caso, lá, o que os magnetizadores faziam lá no centro. Mas eu não entendi muito bem isso aí, não. Você entendeu? Achei que você fosse me ajudar. Eu achei Esse eu meio entendi. complicado isso aqui. Isso aqui eu não mesmo porque a gente não entende de magnetismo, né? eu não tinha lido Não antes. entende bem de sonambulismo. Assim, eu não sei se eu entendi certo, a gente pode até rever. Eu estou achando que essa pessoa que está escrevendo aqui, né, para Kardec, tanto é que ele fala caro mestre, parece que ele está querendo provar que porque o magnetismo é doação nossa mesmo, né, do encarnado. Todos nós temos, alguns têm mais. Então, parece que ele está querendo provar que não existe a comunicação dos espíritos. Não sei se eu entendi bem, gente. Eu também entendi isso, mas eu não sei. Vamos caminhando para ver se é isso mesmo, né? Então, povos do meio-dia, o que são mesmo, Ana? Vou até escrever aqui no meu livro. São os centros do sul, outros centros do sul da Europa. Por isso que está com letra maiúscula, né? Tá certo. Bom, vamos caminhando, então, às vezes a gente vai entender melhor, né? Porque eu, para falar a verdade, também, eu estou achando que essa pessoa que escreveu para Kardec está querendo mostrar, não, é tudo, e é grande aqui, que é tudo, assim, fruto do magnetismo mesmo, né, das pessoas. Do próprio organismo, ele quer dizer. Isso. Então, vamos ver, ó. Diz ele a página 289. Mas isso é porque é uma visão materialista, né? Ele não tinha uma visão espiritualista. Ele estava vendo tudo do ponto de vista do material. Porque Kardec também estudou muito, né, Ana, magnetismo junto com Mesmer. Depois Kardec vai entrar na doutrina dos espíritos, ele codificou, claro. Mas, assim, muitas coisas que ele estudou com Mesmer sobre o magnetismo, ele aproveitou. Mas vamos caminhar aqui, vamos ver como é que foi. Fala, Verinha. Então, no começo do nosso estudo do magnetismo, das quartas-feiras, a gente ficou muito confuso. Mas aí veio o Adolfin, graças a Deus esclareceu, e nós engatamos uma primeira, estamos indo bem. Mas é isso mesmo, Ana. Eles não acreditavam no fluido espiritual, e sim só material, físico. É isso. Próprio do materialismo, né? Porque é tudo produto da química cerebral. Para os materialistas, não existe a alma para eles. Eles até usam o termo alma, mas é diferente do sentido de alma na doutrina espírita. Porque, para o espiritismo, a alma
existe antes do corpo e continua depois da morte. Agora, para os materialistas, não. Tudo começa no berço e termina no túmulo. E todos os fenômenos, que eles dizem que é mente, eles adotaram esse termo mente, todos esses fenômenos são produzidos pela mente, ou seja, pelo cérebro. Certo? Resultado da química cerebral. Não tem nada a ver com o espírito. E como estava aqui nos primórdios da doutrina, e teve aquele boom das manifestações dos espíritos, a pessoa não acreditava, né? Tanto é que o próprio Kardec, ele era convidado várias vezes, ele falava, não, eu não vou ver isso não, gente. Isso aí, ele não acreditava. Até, né, que aquele amigo dele, que também era um estudioso, fala, não, ali, vamos ver que ali é coisa séria. E que Kardec, então, vai descobrir, não descobrir, né, gente? Vai estudar, vai analisar e vai constatar que são espíritos, né? Pode falar, Ana. Quando eu digo química cerebral, o que significa isso para esclarecer melhor, porque às vezes não fica bem claro para todos, né? São os hormônios. Nosso cérebro funciona à base de hormônios, a ocitocina, a dopamina, certo? Todos aqueles hormônios que são produzidos pelas glândulas, certo? Então, há reações químicas. Além das reações neuronais, nosso cérebro tem também reações químicas, através desses hormônios. Então, eles acham que é tudo produto dessa química, dessa descarga hormonal. Isso mesmo, até hoje, né? Tem gente que acha assim. Essa página 289, a que ele se refere, é que eu também não estou entendendo, mas vamos lá. Vamos ver devagarzinho, a gente vai discutindo, né? Diz ele, a página 289, não sei de onde. Acadêmicos, duplicai os trabalhos de vossos candidatos. Moralistas, promulgai leis para a sociedade e para o mundo. Este mundo que ri de tudo, que quer seus gozos à custa do desprezo das leis de Deus e dos direitos do homem, que se opõe a vossos esforços, porque tem a seu serviço uma força da qual não suspeitais, e que deixastes crescer de tal maneira que agora não sois mais capazes de sustá-la. Senhor Jesus, o que é isso? Então, o que dá de sempre entender aí, Marleninha, é que ele, nessa página, eles já entendiam que tem algo mais além do materialismo, do físico. É verdade. Verinha está, antenada, falando. Aí, ó, ele falando sobre academia, ó, eu sempre cito academia. A academia, não adianta querer discutir isso, a academia ainda é materialista, certo? Ela quem que forma a associação acadêmica, vamos dizer assim? São os cientistas. E ainda a academia ela está começando agora, por alguns, a abrir para o espiritualismo, mas não são todos. Tanto é que, para fazer um trabalho científico ser aceito pela academia, tem que usar o método materialista dialético. Olha, um método materialista para explicar o espiritualismo, olha que absurdo. Na minha opinião, isso é o maior absurdo que possa existir. Agora, o que fez Kardec? Kardec criou um método próprio. Está lá no livro dos médiuns, o método. Vai lá no livro dos médiuns e lê o método. Tem um item que fala só sobre o método que ele usou, que é completamente diferente do método que eles usam. Então, é isso que eu às vezes fico um pouco até
agressiva, assim, não é no mau sentido, para o povo entender isso. O pessoal entender isso aí, que é importante você entender isso. Olha que absurdo você pegar um método materialista, dialético, para fazer o seu trabalho espiritualista ser aceito pela academia. Pensa bem se tem cabimento. Não tem cabimento para fazer isso. Kardec né? não começa. Kardec ficou completamente fora do espírito de sistema. Ele criou um método próprio. Para que ele pudesse trazer, né, doutrinas. Ele não importou com a academia. A academia, para ele, que se dane. Ele se importou com aquilo que os espíritos trouxeram. Se a academia ia aceitar o espiritismo, como não aceita até hoje, é problema da academia. Não é problema do espiritismo. É verdade. Vocês entenderam, gente? Ficou claro. Eu me fiz, assim, entender, que às vezes eu falo, mas eu não sei me expressar, às vezes, e às vezes as pessoas não entendem, né? Então, a gente precisa esclarecer bem para entender direitinho como é que funciona esse processo. Eu acho, né, velho? Meninas. Só tem menina hoje. Então, tá bom. Duplicar os trabalhos dos vossos candidatos. Então, essa página que ele se refere a esses textos lá, de certo, da academia, então, né? Deve ser isso, né? Lá, não tem Academia Brasileira de Letras? Não tem Academia de Medicina? Então, são essas academias a que eu me refiro, certo? Eu sei. São os professores universitários, os cientistas que respondem, né, pela ciência, pelas letras. Exatamente, eles que fazem as pesquisas científicas, eles têm acesso às verbas, né, que os governos dão para eles fazerem as pesquisas. E, nesse caso, os da época também, né? Claro, daquela época lá, acadêmicos, duplicar os trabalhos de vossos candidatos. Então, vamos ver na página 323. Compreendemos muito bem até aqui o modo de transmissão do pensamento. Agora vai falar, vamos ver. Mas não conseguimos compreender, através das leis de simpatia harmônica, o sistema pelo qual o homem forma em si mesmo tal ou qual pensamento, tal ou qual imagem, e a solicitação dos objetos exteriores. Isso ultrapassa a propriedade do organismo e a psicologia, achando nessa faculdade rememorativa ou criadora, segundo o desejo do homem, alguma coisa de antagônico, como as propriedades do organismo. Fala depender de um ser substancial, diferente da matéria. Começamos, então, a achar no fenômeno do pensamento... Marlene, Oi, bem. Você prestou bem atenção nesse trecho, que é o que eu tenho batido lá no Joana de Ângeles, e as meninas contestam, e às vezes eu fico até meio irritada por causa disso. Ele está esclarecendo tudo aqui, ó. A própria psicologia, gente, acadêmica, ela é materialista. Não adianta falar que não é. Tem um ou outro psicólogo, cientista, psicólogo, né, da academia, que já se abre para o espiritualismo. Mas a academia em si, ela é materialista. E a visão dela é materialista. Então, o psicólogo, para ele discutir certas questões, tanto do campo emocional, do inconsciente, ele tem que ter um conhecimento bem aprofundado do espiritismo. Senão ele se deixa levar pela psicologia comum. Entendi. É que realmente, né, Ana, isso é complexo, né? É bem complexo. É bem complexo. Mas a gente tem que entender isso. Claro, se nós espíritas não entendemos isso, fica difícil. Fica muito. Aí você vai estudar e vai cair na onda materialista, né?
Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Um exemplo, por exemplo, viu? Escolhendo. Leonardo é um absoluto sintético. A Marlene entende. Então, é assim, ó, para o espiritismo, para a psicologia comum, certo? Ela trata como é que ela se define, se autodefine? Como ciência que estuda o comportamento humano. Já a ciência espírita não é assim que ela define. Para o espiritismo, a psicologia é a ciência da alma. É o estudo da alma, do espírito, abrangendo o inconsciente, o consciente, abrangendo tudo. Nós vemos aqui ó, os depoimentos, né, dos espíritos. Então, vai muito, é o que ele fala aqui, vai muito além da psicologia. Não, eu entendo e concordo. Assim, é uma reflexão minha. Mesmo, vamos pôr, o psicólogo lá, acadêmico, que nem tem o conhecimento profundo, não tem, né? Muitos não têm, muitos têm, lógico. Cada um tem mas, no diálogo, né? Porque no processo terapêutico, se ele é uma pessoa assim, engajada, compromissada, ele acaba ajudando. Sim. Sem o saber. Isso aí é ponto passivo, isso aí não tem nem o que discutir. Sem o saber, eu também falei errado, não é sem o saber, não. Ele tem a meta e ele tem o condicionamento. Mas é evidente que se tivesse o conhecimento da doutrina, iria com mais profundidade. Mais profundidade. E mais eficiência. Mas, em não tendo esse conhecimento, mas tendo os recursos que a ciência, né, da provê, né? É igual a medicina. Eu ia falar isso, igual a medicina. A medicina alopática, ela não sendo integrativa, não sendo holística, ela vai tratar o corpo. Agora, um médico espiritualista tem essa noção, esse conhecimento espírita, ele vai tratar, ou mesmo espiritualista, não necessariamente espírita, mas que seja espiritualista, ele vai tratar o todo. Ele vai tratar corpo, a alma, com as suas emoções, que tudo vem do espírito, com os seus sentimentos, certo? Que a homeopatia usa esse recurso. Porque a homeopatia, o médico homeopata... Tá chegando gente aqui. Uma boa noite para todo mundo, tá? Boa noite, dona Laura. Fica com Deus. Fica com Deus também. A homeopatia já é diferente. O médico homeopata pergunta, em caso que você está assim, numa situação emocional, de conflito, né, de angústia, de sofrimento, ele pergunta pelo seu sentimento. Que é o que eles fazem aqui, ó. Nós vimos lá no Céu e Inferno, que eles perguntam, mas e o seu sentimento? O que você sentiu? Certo? É essa a grande diferença. É isso que nós precisamos entender, assim, com clareza mesmo. Não que a Marlene esteja errada, tá certo? Você toma um remédio alopático lá, ele te cura de uma coisa, ataca a outra. Ele te cura da cabeça, ataca a outra. Né? Falando aquele monte de coisa. Olha, prejudica isso, prejudica aquilo. Agora, a homeopatia não. Ela não tem esse efeito colateral. Assim é com todas as áreas. A psicologia, sendo só materialista, ela vai surtir efeito colateral. Certo? Vai dar efeito colateral. E é isso que nós temos que entender. Nós aqui, estudiosos da doutrina espírita. Não estou falando lá dos outros, não, que nós não podemos obrigar ninguém, né? Mas nós, estudiosos da doutrina espírita, nós temos o dever de entender isso aí. É importantíssimo.
porque dá efeito colateral. Igualzinho o remédio alopático. Você fala um tratamento com Um psicólogo? tratamento, ele tem efeito colateral. Bom, eu já não sei falar. Tem. O Kardec fala. Ele fala, olha, quem é responsável pelo suicídio? O materialismo. Quantos psicólogos já deixaram as suas pegadas na Terra com o seu pensamento, ideias materialistas? Isso vai dar efeito colateral. Quer queiramos ou não, o efeito colateral vem. Agora, se é uma psicologia espiritualista, o efeito colateral, se ele tem, ele vai ser bem menor, bem mais suave, bem mais brando. Porque é dentro da maneira como o psicólogo vai direcionar o trabalho. Que às vezes mesmo Precisamos entender muito bem isso aí. não tendo a visão, porque tem que buscar o recurso que tem também, às vezes. E vai ser importante naquele momento. Vamos ver, o que a Verinha quer falar? Pode falar, Verinha. Eu quero aproveitar esse gancho da Ana e dar um depoimento meu. Como já comentei com vocês, eu tenho um filho dependente de química e recuperação, e teve uma época que eu tinha muito medo dele. E aí, quando eu me aposentei, que sobrava um dinheirinho, eu fiz psicóloga 2 anos e meio. Mas ela era totalmente a favor do espiritismo. E ela me ajudou muito a eu perder o medo dele. Me ajudou muito. Fiz 2 anos e meio, eu mesma pedi para ter alta. Falei, agora eu já quero dar alta. E agora, com a pandemia, tudo isso que aconteceu, eu fui aqui no Nubes, no médico, e falei para ele que eu estava muito desanimada, e ele pediu o exame de vitamina D, pediu de tireoide, não deu nada. Eu falei, o senhor me encaminharia para psicóloga? Meninas, ele me encaminhou, eu faço psicóloga meia hora, uma vez por semana, aqui no Nubes. Gente, ela já leu toda a coleção aqueles 5 livros do Chico Xavier, desde há 2000 anos até a Você fala da coleção isso, de de Emmanuel, isso é. Então, assim, eu acredito que vai muito de cada profissional, não é verdade? Eu penso assim também. É isso que eu estou querendo explicar, deixar claro para vocês. Depende da maneira como o profissional vai conduzir. Porque se ele é um psicólogo materialista, minha filha, efeito colateral na certa. Porque é complicado, né, isso? Porque, às vezes, mesmo ele sendo materialista, é lógico, né? Se ele for espiritualista, a abrangência dele é muito maior. Isso aí não resta dúvida. Não resta dúvida. Se for espírita, ainda é melhor. Mas eu penso, Ana, vê se eu estou errada no meu raciocínio, que o psicólogo ele tem como meta ajudar o paciente. E ajudar no quê? Nas dificuldades da pessoa, e às vezes até naquela conversa, porque o psicólogo, um bom psicólogo, ele não dá conselho. Ele não dá conselho. Ele faz a pessoa, assim, ele faz questionamentos para a pessoa buscar as respostas dela. Então, aí, Ana Luísa, o que eu penso? Eu penso, é uma reflexão minha que não estou querendo dizer que esteja certa. Se ele vai fazendo questionamentos, vai conduzindo a pessoa, e todos nós, intimamente, nós já temos as respostas, porque pela nossa experiência de vidas pretéritas, e se nós somos espíritas, a gente já tem um questionamento, às vezes as respostas vão desembocar em coisas produtivas, né? E respostas satisfatórias. Não sei, mas é o que eu estou tentando. Psicólogo. Mas o que eu estou tentando explicar
e eu não sei se eu estou sabendo me expressar, é que ele vai ajudar. Mas como o remédio alopata, ele vai dar efeito colateral. É possível que aconteça isso, né? É, E como o remédio alopata, justamente por causa do pensamento da linha da escola que o psicólogo segue. não, eu entendi o que você falou, mas como todo remédio alopata, o que pode acontecer? Vamos supor, eu tomo o mesmo remédio que você, que a dona Nair, que a Verinha e que a Maria. Mas, às vezes, o meu organismo pode dar mais encrenca que o de vocês. São as Por quê? idiosincrasias, Porque né? vocês têm as defesas. Então, eu acho que no psicólogo também vai Tá acontecer, certo, concordo, não não discordo é? disso. É, Certo? É o que está lá na bula, é, da idiosincrasia. Isso chama-se isso, idiosincrasia. Cada exatamente, um vai reagir de uma de uma forma, forma. mas dependendo da pessoa, às vezes o tratamento não vai resolver para ela, ela acaba suicidando com o psicólogo e tudo. Isso aí, Entendeu o que eu quis dizer? não, eu entendi, sim. É isso aí. Mas como os nossos recursos, por hora, são precários, né? Vamos para o psicólogo, né? A gente precisa da homeopatia, da alopatia, às vezes. É. A gente precisa do psicólogo. Nós tratamos a maioria com alopatia. Alopatia. Só que ela deixa efeito colateral. Ela estraga seu fígado, ela estraga seu rim. Toma muito anti-inflamatório. Você vai prejudicar a sua função renal. Eu corro um pouco desse remédio. Então, eu também. Mas é isso aí, minha gente. E é isso que o psicólogo espírita precisa entender, para ele não se deixar levar pelas ideias das correntes materialistas da psicologia. É nesse sentido. Não que eu discorde de você, não. Não, eu entendi, nem eu de você. A gente está fazendo as reflexões para realmente assim, entender bem, né? Então, o que eu vou propor? Como já deu o nosso horário, a semana que vem a gente volta a ler isso. E aí, a semana que vem, Ana, anota aí para se lembrar de trazer para nós a lição. Está fechado o seu áudio, Ana. Da Gênesis, né? Da Gênese, não, da Revista Espírita. Não, dos agêneres. Do Gênese, isso. Esse que a Ana vai trazer, gente, também é bem interessante. E aí, a gente pode fazer até acabar as indicações de Kardec, cada sexta conta um caso, para não ficar só nos casos, né, que são vários, e continua estudando. E aqui eu vou te contar, se a gente não ficar careca a hora que terminar, nós vamos aprender um pouco. Não é mesmo? Hein, Maria? Você achou bom, Maria? Eu achei bom, achei difícil também. É difícil, mas é bom. É complicado, né? Acho, viu, Maria? Mas tá bom, né? Ana, seu áudio está fechado, Ana. Sexta-feira que vem é dia 3, né? 3. Sexta que vem? Espera aí, gente. Nós vamos estudar assim mesmo, né? Não vamos dar férias, não, porque depois nós estamos chegando no final do ano, aí a gente para mesmo um pouco, né? Vamos estudando, né, moçada? Vamos estudar. Isso. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente abra a nossa cuca para entender bem as coisas. Mas a gente vai, sim, né?